Olá pessoal, eu sou a professora Rita Gonçalves e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre prestação de contas eleitorais. Sou funcionária da Justiça Eleitoral há 28 anos, dou aulas sobre essa matéria no Brasil inteiro e agora, atendendo aqueles que não podem vir a São Paulo ou ir aos locais nos quais eu estou dando o curso, vamos preparar essa videoaula para vocês. Bom, esse assunto este ano é o assunto que está sendo aí muito falado, todo mundo querendo saber quais são as regras, tudo que mudou na matéria da prestação de contas. De fato, nós temos muitas mudanças, muitos limites, muitas regras, fiscalização, muito controle, acordos da Justiça Eleitoral com o Ministério Público, Receita Federal, Secretarias de Finanças, enfim, uma enormidade de conceitos. E, por outro lado, essa matéria, por aqueles que já trabalham na área, ou mesmo aqueles que estão iniciando, sempre consideram que é uma matéria muito complexa. Mas eu vou mostrar para vocês, eu vou comprovar ao final dessa videoaula como vocês vão estar preparados e vão acabar com esse preconceito de que prestação de contas é uma coisa difícil. É uma coisa fácil, embora tenha muitas regras, muitos conceitos a serem entendidos. A partir do momento que esses conceitos ficam claros, o entendimento da matéria fica mais fácil. E vocês vão ver comigo como dá para a gente fazer um voo leve e bem satisfatório em cima das prestações de contas eleitorais. Um comentário preliminar já na nossa introdução, que é muito importante, é sobre a atuação dos profissionais nessa matéria. Nós temos advogados, contadores que obrigatoriamente têm de estar presentes nas prestações de contas eleitorais. As novas regras trazem essa obrigatoriedade. Temos também o administrador financeiro. Mas, antes de tudo, é muito importante que o candidato saiba quais são aqueles limites, quais são as permissões, quais são as proibições para sua campanha, porque não adianta nada o profissional fazer um belo trabalho de contabilização ou mesmo o advogado dar uma bela assessoria jurídica, mas o candidato não seguir, à risca aquelas orientações que foram dadas. Então, é importante que vocês, profissionais atuantes nesse ramo, façam palestras, conscientizem os candidatos de vocês, quem está trabalhando com partidos, com muitos candidatos, chamem a atenção para a necessidade de que toda a equipe esteja trabalhando em conjunto. Todos com as informações precisas sobre o que pode e o que não pode ser feito. Uma grande novidade desse ano diz respeito à prestação de contas praticamente online. Como é que vai acontecer? A cada 72 horas de cada recurso que ingressar nas campanhas, esses recursos deverão ser informados à Justiça Eleitoral. Ou seja, vai ter um sistema, o sistema de prestação de contas eleitorais, que vocês já conhecem, quem já trabalha na área, e quem não trabalha vai passar a conhecer. Esse sistema é quem vai gerenciar todas as informações da prestação de contas. E é por meio dele que, a cada entrada de recurso, durante toda a campanha, as informações vão sendo prestadas. Então, a sociedade vai acompanhar o caixa aberto de todas as campanhas. Essa é uma grande inovação das eleições 2016. Então, sabemos aí que há um clamor, da sociedade, das pessoas, em razão daquelas campanhas milionárias, daqueles valores que a gente ouvia. E a explicação sempre, quando a gente ouve essas matérias hoje na TV, nos meios de comunicação, estava tudo dentro das regras da Justiça Eleitoral. Foi tudo declarado e as minhas contas foram aprovadas. De fato, as regras antigas permitiam a entrada de recursos nas campanhas que muitas vezes não deixavam claro, a intenção daqueles reais financiadores. Essas campanhas agora de 2016 serão um divisor de águas.
Da mesma forma que ela está gerenciando melhor essas informações, esses órgãos envolvidos, né, estão gerenciando melhor essas informações, ainda junte-se a isso as limitações da propaganda. Então, aquelas campanhas ostensivas que a gente via nas ruas, isso realmente não vai mais acontecer. Os limites de gastos foram estabelecidos, despesas específicas, despesas cruciais de campanha também passaram a ter limites e as fontes, né, que amparam essas despesas também passaram a ter limites mais rígidos e até alguns vedados. Nós vamos conversar sobre tudo isso no curso, tá certo? É importante que vocês agora se concentrem, desliguem os celulares de vocês nesse momento, no conforto de onde vocês estiverem, em casa, no escritório, no diretório, no seu diretório partidário ou no seu comitê de campanha, onde quer que você esteja agora assistindo esse vídeo, procure dar uma desligada um pouquinho do mundo, esquece um pouquinho o Facebook agora, aquelas marcações, as curtidas. Agora você vai focar em aprender uma coisa que poucos estão sabendo. E você já pensou o diferencial que vai ser para a sua profissão, para a sua referência, para o seu escritório, você se tornar um especialista numa matéria que hoje poucos, mesmo os já experientes, estão sabendo? Sim, porque chegamos no momento que não há mais diferenças entre aquele que está iniciando os trabalhos e aquele que já era um profissional experiente. É claro que a experiência vai trazer mais jogo de cintura para lidar com situações práticas da campanha ali, no dia a dia, né? No fogo dos acontecimentos. Mas, como as regras são todas novas, muitas vezes aqueles que se acham experientes podem ser induzidos a erros por não terem se atualizado e não saberem dessas mudanças. Então agora estamos todos no mesmo patamar. Experientes e não experientes, quem está ingressando agora em condições iguais de disputa de mercado. Quando eu digo disputa de mercado, eu não quero dizer que um profissional tem de ser melhor que o outro. Eu quero dizer, sim, que todos podem ser excelentes. Nessa matéria, só existe uma forma de você ser referência na sua cidade, no seu município, no seu partido, com os seus clientes. É você se aprofundar, é você não ter preguiça de ler. Não existe sucesso sem esforço. Não adianta achar que vai assistir um cursinho aqui, vai assistir essa videoaula e vai aprender tudo. O que vai acontecer com essa videoaula, você vai saber exatamente tudo o que foi modificado, exatamente tudo o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Mas isso não dispensa que você leia as resoluções, que você se inteire das atualizações que ainda estão por vir. Nós sabemos que o Tribunal Superior Eleitoral solta normas e regras, instruções normativas, portarias, resoluções durante toda a campanha. Nós estamos gravando esse vídeo hoje, aqui em junho. Tá? Mas no mês de julho poderemos ter mudanças, no mês de agosto, antes das campanhas começarem, poderemos ter mudanças. Então é muito importante que vocês estejam sempre atualizados. O curso vai servir para vocês terem o norte. A partir daqui, cada um vai ler quantas vezes forem necessárias a resolução, a principal resolução, que é a 23463, para que vocês saibam a necessidade de seguir as regras para não enfrentar depois punições. Afinal de contas, o que adianta ganhar as eleições nas urnas e perdê-la nos tribunais? Então, a minha contribuição, eu vou me esforçar para que durante todo o curso eu possa passar as informações para vocês da forma mais clara, com a melhor didática possível, para que nenhum ponto fique aí na cabecinha de vocês com alguma dúvida. Tá certo? Bom, quando a gente fala em prestação de contas, nós temos todo um fluxo, né? Qual é o fluxo de acontecimento das contas eleitorais? Nós temos que saber quando vamos receber recursos, como, até quanto, de quem
E da mesma forma, o que nós vamos fazer com esses recursos que nós recebemos? Né? Nós vamos aplicá-los nas campanhas? Quando vamos fazer isso? Como? Qual é a forma que esses recursos podem ser gastos? Até quanto eu vou poder gastar na minha campanha? E com o quê? Então, assim, a prestação de contas nada mais é do que contar à Justiça Eleitoral, ao Ministério Público, a forma como a movimentação financeira da campanha ocorreu. Mas a gente sabe que a campanha movimenta recursos não só financeiros. E eu vou mostrar para vocês como vocês vão lidar com isso nas campanhas. Depois que vocês tiverem arrecadado e gastado, é chegado o momento da prestação de contas. E aí, quem é que deve prestar contas? Como vai prestar? Até quando essas contas devem ser prestadas? A quem? Vamos então aprender detalhadamente cada um desses pontos. Um dos motivos das pessoas sempre me falarem, ou então eu sempre estar ouvindo alguém comentar que a legislação da prestação de contas é muito difícil, é uma coisa quase impossível de ser aprendida, é porque ela é pulverizada em vasto dispositivo legal. Então nós temos leis, resoluções, lei complementar, portarias, resoluções, instrução normativa, carta circular, tudo isso muito pulverizado. Mas aqui no nosso curso, todas as informações que todo esse arcabouço legal nos traz, nós vamos tratar aqui de forma simples e descomplicada. Essas reformas políticas e essas resoluções, de todas elas, o que é mais importante vocês lerem é a resolução 23463 de 2015. Essa tem de ser a leitura de cabeceira de todos aqueles que prestam serviços às campanhas eleitorais. É claro que nós temos a resolução do limite de gastos, temos também a resolução 23470, que é a dos honorários. Essa é uma resolução que eu sempre falo que ela chegou como um presente de Natal antecipado para contadores e advogados. E é um presente que chegou com um lindo laço de cetim vermelho. Vocês vão saber por quê, a gente vai falar nisso durante o curso. A lei da inelegibilidade, ela continua valendo. A lei complementar 135 de 2010 é a famosa lei da ficha limpa. Aquela que, se o candidato, se aquele infrator das regras da legislação eleitoral for condenado num órgão de segunda instância, num colegiado, ele ficará 8 anos fora da vida política. Então, essa continua também valendo. E nós temos também toda uma legislação complementar. Essa legislação complementar diz respeito àqueles convênios que tanto o TSE como a Secretaria da Receita Federal, a Receita Federal Brasileira, as instruções normativas do Banco Central, tudo isso naquela compilação de regras e normas a serem seguidas. Tem a disposição sobre o CNPJ, que o candidato vai ter um CNPJ, tem a disposição das notas fiscais que vão ser compartilhadas pelas secretarias de finanças, tem a abertura da conta bancária. Não se preocupem em decorar números de leis e não se assustem com essa quantidade toda que tem aqui de legislação, porque vocês vão aprender agora tudo de forma simples. Não esquecendo sempre que vocês devem estar atentos às modificações da legislação. Nós sabemos que de todos os diferenciais que essa campanha vai trazer, um grande diferencial e decisivo está na questão do tempo. As campanhas antes duravam 90 dias. Agora elas vão durar 45 dias. Em 45 dias tudo terá de acontecer. As regras cumpridas, as prestações de contas acontecendo praticamente online, a campanha na rua, a plataforma sendo divulgada, e são nesses 45 dias que não pode haver erros. Portanto, os profissionais preparados planejando cada passo das eleições. A importância de se planejar nunca foi tão imprescindível como nessas campanhas. Tá certo? As convenções. Antes nós tínhamos convenções que acabavam lá no mês de junho, começava em junho, terminava em julho. Agora mudou.
As convenções vão começar no dia 20/7, os candidatos vão ser escolhidos, seus partidos vão deliberar, vão se reunir em convenções do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto e cada partido vai fazer a escolha, né? Aquela seleção dos candidatos que vão disputar esse pleito. Então, o último dia para a realização das convenções este ano será no dia 5 de agosto. Qual é o próximo passo depois dessa escolha em convenção? Fazer o registro das candidaturas. Aí vocês vão utilizar aquele sistema do TSE chamado Candex, onde o partido vai lançar todos os dados daquelas candidaturas nesse sistema e vai levar essas informações, submetê-las ao juiz eleitoral para que sejam deferidos aqueles registros. Certo? O prazo limite para o registro de candidatura é até o dia 15 de agosto. É o último dia para o pedido do registro de candidatura. Então, os partidos já devem estar se organizando, né, montando já a sua parte documental, se preparando para esse momento das convenções e do registro de candidaturas. Bom, o prazo da filiação partidária já superamos, já estamos em junho, já superamos esse momento. Era de até 6 meses antes do pleito, era a exigência, né, foi a exigência esse ano para que os candidatos estivessem filiados. Né? Agora, se por acaso o estatuto partidário dissesse que o prazo de filiação para concorrer ao pleito deveria ser de 1 ano, 2, seja lá quanto tempo estivesse estabelecido nesse estatuto, passa a valer a norma do estatuto, tá? As normas estatutárias são soberanas, isso é uma regra constitucional. Então, apenas a título de informação, é importante, é legal vocês saberem disso. A propaganda. A propaganda eleitoral, existe aí já uma dica que eu quero dar para vocês. As resoluções do TSE nem sempre conversam entre si. Então, a resolução da propaganda diz que a partir do dia 16/8 já se pode iniciar a propaganda. Porém, observem que eu coloquei ali a palavra cuidado. Façam uma anotação no material de vocês que somente poderá ser iniciada a propaganda depois de cumpridos os requisitos prévios. Anotem no material de vocês que não pode começar a propaganda eleitoral no dia 16/8, mesmo que uma resolução do TSE diga isso, se você não tiver cumprido os requisitos prévios da resolução ditados lá na resolução da prestação de contas, que é aquele livrinho de cabeceira de vocês, a 23463, certo? Você vai estar lá, deitadinho com seu marido, com a sua mulher, e você vai falar para ele, olha, você não sabe o que diz o artigo 2º da resolução 23463. Aí, provavelmente, como advogados e contadores acabam também casando, quem trabalha nessa área, o parceiro vai dizer, não, mas você não viu o inciso 2? Então agora, daqui para frente, vocês vão trabalhar essa resolução dia e noite. Então observem e anotem aí esse cuidado da regra de fazer propaganda eleitoral, tá certo? Uma novidade, comitês financeiros. Comitês financeiros continuam existindo. Eu sou um representante partidário, eu sou o tesoureiro do meu partido, estou aqui assistindo essa videoaula e eu queria saber, eu já estou organizando aqui quem vai ser o presidente, o tesoureiro do comitê financeiro, afinal todo ano sempre teve? Não haverá mais a necessidade de comitês financeiros. A partir de agora, a Justiça Eleitoral deliberou o seguinte, é necessário apenas que o partido indique quem serão os responsáveis pela movimentação de recursos das campanhas daquele partido. Tá? Então, vamos supor que o partido vá fazer contribuições financeiras ou mesmo doações, empréstimos, vai ceder uso ou vai doar material. Mesmo que não seja financeiro, é importante que tenha pessoas ali designadas para isso. Tá? A resolução diz que a designação dos responsáveis é para movimentar os recursos financeiros na campanha.
tá? Mas é interessante que as pessoas que estejam designadas para essas ações estejam capacitadas, porque um erro de administração financeira do partido comprometerá fatalmente as contas dos candidatos beneficiados, tá certo? Agora, não confundam comitê de campanha com comitê financeiro, que é muito comum, principalmente aqueles que estão iniciando aí nessa área agora, aqueles iniciantes. É muito comum eu ouvir às vezes nas aulas: profa, como é que é mesmo? Meu candidato está lá com o comitê de campanha já pensando, mas você disse que não vai mais ter comitê, ele não vai mais poder ter o comitê dele? Vai. Comitê de campanha é aquele quartel-general, aquele escritório, né? Aquele lugar onde o candidato vai fazer a administração da sua campanha. Isso aí nem poderia deixar de existir. Agora, o que não vai mais existir é aquela figura do comitê financeiro constituído, prestando contas separadamente, emitindo recibos eleitorais, abrindo conta bancária. Isso então acabou, tá certo? Bom, dentre todas as mudanças que nós temos a mudança dos limites de gastos, né? A resolução 23459 de 2015, ela trouxe dispositivos aí mudando os limites de gastos. Aqui está escrito assim: estabelecidos com base no eleitorado. Sim, é com base no eleitorado, mas é também com base na declaração de gastos de eleições passadas de candidatos, tá? Então ela foi baseada tanto no eleitorado quanto naqueles gastos que os candidatos declararam. Então, o Tribunal Superior estabeleceu um percentual em cima daqueles gastos declarados e fez uma outra base em cima da quantidade de eleitores do município. Tá? Vocês, se pegarem a resolução 23459, vocês vão olhar, ela tem um anexo. Nesse anexo, vocês vão ver que terá lá a quantidade de gastos para cada município. Você vai ver lá o seu município e vai ver o seu valor. Quanto que o candidato a prefeito vai poder gastar e quanto que o candidato a vereador vai poder gastar. Porém, estamos agora em junho, né? Hoje é dia 23 de junho. Então, se vocês pegarem esse material, vocês vão ver que hoje ela não está atualizada. Ela vai ser atualizada ainda desde outubro de 12 até agora, até esse mês de junho. Então, no mês que vem, até o dia 20, o TSE vai publicar a atualização desses valores. Então, se vocês já viram no anexo quais são os valores dos municípios de vocês, estejam atentos que aqueles valores vão ser atualizados, tá certo? E não podemos esquecer que o limite de gastos para o candidato a prefeito, ele sempre vai incluir os gastos do seu vice. Então, se você olhou lá que o seu candidato a prefeito tem R$40 mil de limite de gastos, ambos, candidato a prefeito e candidato a vice, ambos poderão gastar até R$40 mil, tá? Não existe um limite separado para o vice. Então, é importante que o vice tenha essa informação para não fazer nenhuma arrecadação e depois gaste, né? Porque se a gente arrecada, a gente vai gastar na campanha, extrapolando esse limite de gasto. Eu falei no slide anterior que, além de ter sido estabelecido nos limites financeiros, também foi estabelecido com base no eleitorado. Então, foi essa instrução agora que o TSE passou. O que ele disse? Aqueles municípios que tiverem até 10 mil eleitores e haja candidatura, né, para prefeito e vereador, R$100 mil é o limite de gastos para o candidato a prefeito. Para o candidato a vereador, 10 mil. Porém, você vai fazer um comparativo. Você vai pegar aquela tabela que está lá naquela resolução de limite de gastos, a 23459, e você vai olhar o valor que o TSE colocou naquela tabela. É menor ou maior que 10 mil? Se for menor do que 10 mil, você vai considerar sempre o valor maior, vai passar a ser 10 mil. Agora, se for diferente, é essa lógica que você vai sempre comparar, sempre pelo valor maior.
Naqueles municípios que têm mais de 10 mil eleitores, há o mesmo raciocínio. Se o valor estabelecido pelo TSE estiver menor que 10 mil para vereador e 100 mil para prefeito, vai passar a valer o limite de 10 mil e de 100 mil, tá? Então aqui também não há grandes dificuldades de entendimento, rapidamente vocês vão saber qual é o valor do limite de gastos de cada candidato de vocês. Agora, marquem aí, façam uma marcação, estrelinha, asterisco, ilumina, marca texto, a forma como vocês gostam de marcar aquilo que é mais importante nas instruções que são repassadas. Limites de gastos, você deve contabilizar para você chegar no total de gastos, para você saber se você não está extrapolando, você vai contabilizar todas as despesas que o próprio candidato realizou, as despesas que o partido realizou e que foram individualizadas e doadas aos candidatos, as transferências financeiras que você, candidato, fez para outro candidato ou para outro partido e, importante, faça uma marcação bem forte nesse último item. As doações estimáveis recebidas entram no limite de gastos. E aí você pode me perguntar, mas como assim, professora? A gente está falando de doação recebida e você está falando de limite de gastos, doação e limite de gastos? Sim, porque o que são doações estimáveis? São todas aquelas doações que o candidato recebe que não envolvem recursos financeiros. Por exemplo, o candidato recebeu um carro emprestado para trabalhar na campanha. O candidato pode ter recebido uma garagem da casa de uma pessoa para trabalhar, para fazer seu escritório, sua distribuição de santinhos, que é o material impresso que ele distribui com o seu número nas urnas. Então, essas doações, um serviço voluntário que é prestado. A gente vai falar detalhadamente adiante sobre as doações estimáveis. Mas o que é bacana você entender agora? Essas doações estimáveis, embora elas não envolvam recursos financeiros, elas são contabilizadas, elas entram nas prestações de contas como se fossem sido pagas. Ou seja, haverá um valor que você vai atribuir a essas doações recebidas dentro de um valor de mercado, tá? Adiante a gente vai falar com clareza e com mais detalhes sobre isso. Guarde apenas isso. Aqui é um erro muito comum nas prestações de contas. Durante muitos anos eu trabalhei na análise das contas, analisei mais de 5 mil contas, muito mais de 5 mil contas, e esse é um erro muito comum. O assessor, o contador, aquele que está administrando a campanha, esquece de contabilizar as doações estimáveis recebidas. E aí o que vai acontecer? Na hora, se você não contabilizou isso, se você trabalhou com o seu limite de gastos somente em cima dos aspectos financeiros, você apenas contabilizou a parte financeira, na hora que a Justiça Eleitoral for analisar, a hora que chegar a exame, aquela matéria, aquela conta sua, e for detectado isso, você vai ter que apresentar uma retificadora incluindo isso. Sabe o que vai acontecer? Vai extrapolar o seu limite de gastos. Então, se não houver o planejamento, a administração do limite de gastos, né, de tudo aquilo que deve ser contabilizado para o limite de gastos, a multa será de 100% a quantia gasta em excesso, tá? Então o candidato tinha lá, podia gastar 10 mil reais, era o limite de gastos dele. Ele gastou 12 mil, qual vai ser a multa que ele terá de excesso? 2 mil reais, tá certo? Não existe mais a majoração aqui. Tá? No limite de gastos, essa é uma regra nova, não vou falar como era anterior, tá? Vamos fazer isso durante todo o curso. Eu vou evitar ficar falando, era não sei como e agora é assim, porque eu tenho medo que numa dessas cochiladinhas que vocês derem durante o curso, numa desligada, vocês possam assimilar aquilo que eu falei que era e não o que é.
Mas cada vez que a gente estiver diante de uma regra nova, eu vou falar para vocês, isso aqui é uma regra nova, tá? Então, esta é uma delas. Mudou. Agora, a multa é 100% a quantia gasta em excesso.